preciso 24 minutos, é o tempo perfeito. Bom, querido, o que eu tenho para te mostrar aqui é muito interessante. Tão interessante que o nome já diz tudo, dá uma olhada, ó. A gente chama de segunda lei de Newton, mas eu diria que é mais legal saber que isso que eu vou te falar é o princípio fundamental. Fundamental é aquilo que fundamenta, né, que dá base da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. É o ponto alto das leis de Newton. Eu tive a sensação de que isso só está no volume 2. É isso? Não magoa, não magoa. Deixa quieto. Não vai precisar da apostila. Por enquanto esquece a apostila. Mas não, eu acabo mesmo quando dou a bicuda, tá? Vai ter uma última tarefa de repente, ou na próxima aula eu dou uma bicuda na apostila, chuto a apostila como, né, marco maior da finalização da apostila. Certo? É o dia da bicuda, a gente sempre faz, não teve dia da bicuda ainda aqui, né? Daqui a pouco vai ter o dia da bicuda. A gente chuta, depois daquele chute só me traz um novo volume. Não é pra botar fogo na apostila velha, certo? Por mais que tu odeie ela, deixa ela num cantinho, às vezes tu precisa lá, putz, aquela parte, eu sei até onde é que tá, tu vai lá e tu faz isso aqui. Aí tu dá uma revisada, certo? Acabo de perceber que quanto maior a força que eu aplico no objeto, mais longe vai, porque teve uma maior aceleração. Estava parado, né? Eu botei a força ridícula e adquiri uma velocidade pequena. Acelerou um pouco. Botei uma força média. Teve uma aceleração mediana. Botei toda a força que eu tinha no meu peteleco. Ele acelerou mais. Quanto maior a força, maior a aceleração que o objeto adquire. Eu não medi, eu fiz intuitivamente. Newton não, Newton mediu. 1600 e pouco, ele fez um sistema de blocos e polias na casa dele. Então ele conseguia controlar a força que ele fazia nos blocos. Ele conhecia as massas de diferentes blocos. Então ele conseguia fazer uma força 2 vezes maior e medir a aceleração, que dava 2 vezes maior. Ele ia lá, pegava o mesmo bloco, triplicava a força naquele bloco, media a aceleração, triplicava. Ele aumentava 100 vezes a força, a aceleração aumentava 100 vezes, o amigo está atento. Ele, que legal, a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele adquiriu. Concordam comigo? Ou a força é diretamente proporcional à aceleração, ou a aceleração é diretamente proporcional à força. Então, peraí, só mais uma coisinha. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, eu já vou liberar para a pergunta. Que pouca massa. Massa média. Bem mais massa. Bem mais massa. E eu vou dar o meu maior peteleco em todos eles. Conclusão. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Só que eu fiz intuitivamente aqui pra ti. Newton mediu. Em 1600 e cacetada, o bicho mediu. E ele pegava lá objetos de diferentes massas. E pegava um sistema que aplicava a mesma força. Quando ele botava um objeto com o dobro da massa, dividia por 2 a aceleração. Quando ele pegava um objeto com 5 vezes mais massa, a aceleração ficava 5 vezes menor. Quando ele pegava um objeto com 10 vezes menos massa, era 10 vezes. Então Newton disse, a aceleração adquirida por um corpo é inversamente proporcional à massa do corpo. Só que ele não falou da boca para fora, ele mediu. Foi um dos primeiros caras a medir, usar experiências para confirmar a ideia. Então ele escreveu o seguinte, a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à massa, à força resultante, e inversamente proporcional à massa do corpo. É assim
que vocês aqui no ensino médio recebem a segunda lei de Newton. Não foi exatamente assim que ele fez. Ele usava outros conceitos que eu só vou te ensinar no final do ano, mas para iniciar sim é um bom começo. Eu vou multiplicar ambos os lados por m, ou está dividido, passa multiplicando, e é assim que nós vamos usar uma das fórmulas mais importantes da dinâmica, talvez da física toda. Eu chamo ela carinhosamente de física, meu amor. Física, meu amor! Essa fórmula a gente jamais vai poder esquecer dela. Ela vai ser muito, muito, muito usada. Quer criar o primeiro problema para a gente brincar com ela? Ou tu quer que eu crie um? Eu vou criar um. Manda, desculpa. Se o deu um peteleco bem fraco e depois o mais forte, né? Se eu der um peteleco mais fraco, mas no lugar que não tem atrito, ele vai infinitamente mesmo, da mesma forma. Né? Sim, mas a aceleração vai ser proporcional ao peteleco. Ou seja, a nossa preocupação não é o deslocamento que a força gerou, e sim a aceleração, mudança de velocidade. Parabéns pela colocação. Uma nave alienígena, claro, né? Uma nave alienígena tem massa de 10.000 quilogramas e é impulsionada com uma força de 2.000 newtons. Determine a aceleração da nave alienígena. Olha, claro que eu poderia já por praticidade usar essa fórmula, mas como eu vou colocar sempre essa para vocês, eu vou partir dela. 2.000. 10.000 vezes A. 10.000 eu escutei 10.000. Que o cérebro prefere dividir 10.000 por 2.000 do que 2.000 por 10.000. Mas tu não pode aceitar o que o teu cérebro quer fazer. Tu tens que dominar ele, não ele te dominar. Multiplica ambos os lados por 10.000, ou a decoreba do mal, tá? Multiplicando passa dividindo, a coisa mais absurda que o professor pode falar para um aluno. Divide ambos os lados por 10.000, essa é a verdade, parabéns. 2 dividido por 10 dá 0,2. Quase. É que é a aceleração, nós já estamos até acostumados com ela. Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Beleza? Não, participou. Não tem essa. Participou e a gente acabou de começar a brincar com isso aí, é natural dar uma confundidinha ou outra. Vai, seja criativo e cria uma continha para que eu faça para ti diferente dessa, né? Vai. Vamos lá, galera. Fala, já fiz isso contigo outras vezes, deixa de frescura, pô. Um carro voador. Vou até fazer o carrinho aqui. Olha as asinhas do carrinho. 20 metros por segundo de aceleração. Aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Atua uma força nele. 20.000 newtons. 20.000 newtons. Descubra a massa do carro voador. Massa. FR igual a M vezes física, meu amor. 2 vezes 10 na 4, só para não acabar o espaço aqui. O M eu não sei e o A é 20. Está multiplicando, passa? Isso, seria 20.000 dividido para 20 é igual a M. M é igual 2.000 dividido para 2. Tu vê, ó, uma massa razoável para um carro. Não sei se para um carro voador, mas para um carro é. Certo? Apesar da galera falar bem na brincadeira, as coisas ali fechou uma massa razoável. Não acreditem que as minhas coisas vão ter valores razoáveis. Às vezes eu avacalho, eu boto um valor absurdo para ver se o aluno, né, tá pegando pelo dia a dia dele, tentando fazer um chuncho, ou se ele tá fazendo os cálculos verdadeiros. Então, às vezes, pode dar um carro de 2 kg, pode ser um carro de brinquedo, certo? Pode dar um carro de 20.000 quilos. Não existe. Carro de 20 toneladas, não conheço. Certo? Talvez um desses carros para bater recorde mundial, né, de turbina no deserto, aí pode dar 20 toneladas. Mas fora isso, não. Última pergunta boba que eu posso fazer para que tu calcule usando a segunda lei de Newton. Vai. Tá vendo a força? Eu tenho que descobrir a força, né? Se eu pedir a aceleração no primeiro caso, vocês inventaram um que pedia a massa, eu quero uma agora que peça a força. Um caminhão tanque. Um caminhão tanque.
Uma aceleração. Com aceleração, é um caminhão. Vamos tentar usar bom senso. É 200 ms por segundo. Meu Deus, é um caminhão ninja. Pode? Pode? É É verdade, é verdade. Não, eu tô falando que assim, se o cara quisesse fazer algo realista, né, teria que ser 0,0 alguma coisa, né? Cinco a Até porque tem que ser um 0,5. robô dirigindo, porque o ser humano só resiste 90 metros por segundo ao quadrado. 0,5 então. Pode ser, 0,5 metros por... Depois a gente vai, eu na prova vou avacalhar, vou botar o Young em todas as questões. Com massa de 7 mil. Massa, olha que bonito, não é um super caminhão, mas né, uma... Sim. 7 toneladas é um caminhãozinho razoável já. Agora ele quer achar a força. Ele quer a força que está atuando no caminhão. Física, meu amor! FE eu não sei. A 7 7.000 é a massa. 3,5. A aceleração é 0,5. Multiplicar. É o mesmo que dividir por 2. Agora sim vamos puxar o saco do grande Newton. Aliás, está na hora de te falar a verdade. Newton não é uma unidade fundamental. Newton é uma unidade composta. Vou fazer aqui o que a gente chama de análise dimensional. Vou usar colchetes. Sempre que eu vou fazer a análise das dimensões, das unidades, eu uso colchetes no mundo todo. Força é Newton. O que é massa? Quilograma, parabéns. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que Newton, essa unidade, Newton, é na verdade quilograma, metro por segundo ao quadrado. Ó, é isso que é Newton. Mas tu imagina toda hora que tu for escrever uma força, 3.500 quilograma, metro por segundo ao quadrado. É um saco. Aí se pendura no Newton de uma vez, Newton. Beleza? Professor, o número ficou meio assim, se fosse realista. Ficou, cara. Tu vê, 3.500 newtons é uma força equivalente a 350 quilos. Para um caminhão, o motor do caminhão pode muito mais que isso. Né? Então ficou realista. Eu ainda digo que essa aceleração só é realista, de repente, bem no início, o cara meteu o pé no acelerador e o caminhão dá aquela saltadinha. Logo depois ele manter essa aceleração só se for na Fórmula Truck mesmo. Corridinha de caminhão, aqueles caminhões já são endemoniados, né, cara? Aqueles caminhões são do mal. Aquele ali, tu bota um carro normal do lado, né, cara, o carro fica pra trás. Professor, Esses dias, inclusive, morreu um cara na Fórmula Truck, né? Foram fazer a corrida numa praia. Bem normal, tranquilo, caminhão correndo, vamos fazer na praia, tranquilo. Aí deu um acidente e mataram um cara lá. no barranco. Não sei que, pô, não, né? Se for pensar, né, cara, até um cara que não tem noção de segurança sabe que fazer uma corrida de caminhão na praia, né, a área de escape e outra, assim, ó, uma corda e as pessoas ali, vai! Morreu pouca gente até, morreu só o piloto, foi de sorte. Porque se o caminhão se perde, estoura um pneu e ele vai pro meio da galera, é boliche. É assustador, então tem que tomar cuidado com isso aí. já que o carro tem bem menos massa no caminhão, que eu teste colocar o motor do caminhão no carro. Esses dias eu estava vendo um programa, um animal fez isso. Pegou um motorzinho no caminhão em casa, botou lá num carrinho velho lá. O problema, sabe o que é? Apesar de o motor ser super potente, ele é um motor que ele é lerdo, ele tem grande capacidade de girar o eixo. Mas aumentar essa velocidade de giro demora porque o motor também é grandão, então ele também tem mais inércia. Então ele vai ficar um carro bom para puxar um trailer, para tal, mas não para ganhar altas velocidades. Rápido, a velocidade final dele vai ser boa, mas a arrancada dele não vai ser muito boa. Certo? Bacana a tua pergunta. Ô galerinha, eu já poderia botar 3 questões bobas como essa para vocês treinarem, seria o primeiro treino. Só que eu acho que não vale a pena, tenho certeza que a maioria vai se dar bem. A apostila já traz umas continhas dessa. Então eu quero te mostrar a continha mais bonita que eu vou te pedir nesse começo com a segunda lei de Newton. Eu vou fazer uma e vou te passar a tarefinha. O negócio é o seguinte, que aí amanhã eu falo do eclipse. Porque foi assim que eu fiz no primeiro ato. Eu falei do eclipse hoje, só porque eu já tinha dado essa aula ontem para eles. A questão mais divertida, eu acho, pra gente brincar aí, ó, é essa aqui, vê se tu concorda. 2 caixinhas, A e B, uma tem massa de 2 kg, a outra tem massa de 8 kg, estão numa superfície sem atrito e elas são empurradas por uma força de 20 newtons. Olha quantas perguntas eu posso fazer, que perguntas interessantes. Qual é a aceleração do sistema? Qual é a força resultante em A? Qual é a força resultante em B? Qual é a força que A faz em B? Qual é a força que B faz em A? Só para iniciar. Como é que pode, né, cara, uma coisa tão idiota como essa gerar tantas perguntas, né? FR
Igual. M vezes A. Física, meu amor. Pode ser. Posso deixar FR ou posso substituir. Depende do que nós vamos fazer. Pode falar assim mesmo, estamos aqui para errar. A 20 faz sentido? Falou que a coisa está sendo empurrada com 20, 20. 10. O garoto tem razão. Porque tu concorda que esses 20 newtons vai empurrar o corpo A, mas vai acabar arrastando o corpo B? Ó, mochila aqui, ó. Ó, a mochila vai junto. Né? Então eu vou estar arrastando a mochila junto. Por isso que a massa tem que ser 2 mais 8, que é o 10. Só para a galera entender por que 10, né? 20, o 10 está multiplicando, passou. E a aceleração deu? Sim, ficou mais difícil porque eram 2 corpinhos? Não. Não, me perdoa, não ficou. Ficou bem lógico. Essa aceleração é do A ou do B? Claro, se tu empurrar um objeto assim e esse objeto sair andando na frente, chama um padre. É feito paranormal. Com certeza, cara, não pode. Concordas comigo? Então a aceleração que nós calculamos é do A e do B, é do sistema. Como é que eu calcularia a força resultante em A? Eu uso a massa do B? Não, usa a massa do A. Ah, faz sentido, né? Força resultante em A, usa a massa do A. Com a aceleração de quem? Faz sentido, né? Eu quero calcular a força resultante no Asdrubal. Aí eu vou pegar a massa da Jezebel. Não faz sentido pegar a massa do Asdrubal. A aceleração do Asdrubal faz sentido, né? Vai, quero ver. Força resultante em A é igual 20, a massa do A é 20. 2. E a aceleração? 2 também. 2 vezes 2 da matemática profunda. 4 o que mesmo? Newton. Força vai ser Newton pra gente sempre. Força resultante em B. A massa do B. Massa de B. Como é lógico isso? Força resultante em B. 8. Faz sentido dar 16, não faz? Eu acho que dava de ter percebido antes que ia dar 16. Por quê? O cara fez 20 e só apareceu 4 newtons no corpo A. Tem que ter 16 newtons em algum lugar, né? Só tem outro corpo, tem que estar no B. Mas bacana a outra colocação que fizeram. Qual foi a outra colocação? A massa é o quádruplo. Então a força que atua no outro cara tem que ser o quádruplo para poder acelerar junto. E aí Legal, né? Faz sentido, né? Olha como faz sentido. Se legal os dois, foi o quinto, foi 20 newtons. Legal, para acelerar o 2, que é 10 quilos, foi 5 vezes maior que a do cara que tinha 2 quilos, com certeza. 5 vezes 4, mais uma confirmação de que está tudo fechando aqui. E agora as contas já foram feitas. Essas últimas 2 respostas são respostas intuitivas, diria até psicológicas. Qual é a força que o A faz no B? 0. Vou te fazer uma outra pergunta. Quem é que empurra o B? Qual é a força que o A faz no B? Ah, olha só. A força resultante no B não é 16? Quem é que está empurrando o B? Qual é a força que o A faz no B? 20. Tu vê, cara, é algo psicológico, cara. Quer ver? Olha só. Só eu empurro a mochila. Só eu empurro a mochila. Beleza? E eu digo pra vocês, a força resultante na mochila é 1000. Qual é a força que o Otávio faz na mochila? Por que aqui tu tá acertando e ali tu tá te recusando a enxergar? Tu viu que loucura, cara? Só eu encosto na mochila. A força resultante na mochila é 1000. Qual é a força que o Otávio faz na mochila? Vou perguntar de novo. Qual é a força resultante em B? Quem é que empurra o B? Que força que o A faz no B? Tava ali, tava na cara. Certo? Tu vê, cara, é algo psicológico. Claro que depois eu vou te dar a matemática para calcular isso. Mas é óbvio, a força resultante no B é 16. Alguém faz ela. E já que é o A que está empurrando o B, ele só pode fazer a força resultante no B, né? Quem mais? Um alienígena faria? 16. Parabéns. A mesma pergunta que fizeram na outra turma que enriqueceu a aula. Só antes disso, qual é a força que o B faz no A? 16 por causa da terceira lei de Newton, ação e reação. Aí o amigo fez a mesma pergunta. Sim, professor, e o 4 cadê então? Para eu poder te provar onde é que está o 4,
eu teria que fazer uma coisa chamada diagrama de corpo livre, que é desenhar o corpo A e o corpo B com todas as forças atuando nele. Primeiras forças que a gente nunca pode esquecer é o peso. Concorda-se que o A está sendo atraído pela Terra? Mas aí o chão empurra ele para cima, é a força normal, a qual nós discutiremos mais para frente. E a mesma coisa, o B puxado pela Terra para baixo, mas o chão sustenta o B empurrando ele para cima. Força peso e força normal. A força F está explícita ali, ó. Mas quando o corpo A tenta ir para frente, ele bate no B e sente o B atrapalhando ele. Força que B faz em A. Ele tem que fazer mais força. Não, ele não tem que fazer mais força. A força que A faz em B para poder empurrar o B para frente são iguais, né? Ação e reação. Quanto vale essa? 20. E essa? 16. 20 menos 16. A resultante no A que é 4. Ali o 4. Então tu vê, fazer essas setas das forças que atuam no corpo é um exercício muito importante para começar a digerir as respostas dos cálculos. A tua tarefa vai ser fazer esse aqui, ó. O corpo A tem 30 quilos, o corpo B tem 20 quilos, e eu vou fazer uma força de 25 newtons neles. Eu quero todas essas respostas aqui, ó. E além disso, eu quero que tu arrisque, sem medo de ser feliz, fazer o diagrama de corpo livre. F, diagrama de corpo livre. Assim, na próxima aula, eu vou poder gastar uns 20 minutinhos falando do eclipse. Se alguém tiver alguma curiosidade sobre o eclipse que aconteceu essa madrugada, ou se não viu, vá ver fotos aí que a galera deve ter tirado várias, e traz alguma pergunta interessante. Eu só queria saber, né, cara? Eclipse lunar é quando a Lua fica na sombra da Terra, né? Em relação ao Sol. Como é que dava pra ver a Lua, né, cara? Se era um eclipse? Onde é que vinha aquela luz vermelha que batia na Lua, cara? Mas o Sol, a Terra não estava na frente? É a mesma coisa assim, eu tô te vendo, não tô te vendo, minha mão é opaca, não tem, a luz não passa por aqui, né? Pensem sobre isso, que loucura, não é reflexo, cara. Não é reflexo, refletir aonde? Cadê o espelho? Né? Cadê o objeto que ia refletir? Pois é, esse é um negócio que a gente vai ter que discutir amanhã, certo? Ó, quem quiser agilizar, ah, não dá, um minutinho. Se alguém tiver alguma dúvida é só me chamar que eu vou na carteira. Muito obrigado pela paciência, pela atenção, não usem drogas, usem preservativos e até amanhã.